Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gael, esse é o Terra 001 e hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre um assunto que pode parecer meio óbvio. Para muitos de vocês devem estar já lendo aí a descrição, torcendo o nariz, pensando, pô, mas o que esse cara vai falar, né? Mas aqui é um assunto que é primordial, né? Então esses são os primeiros vídeos do canal, a gente vai repetir muito sobre esse assunto ao longo do tempo, ao longo das minhas aulas eu sempre repito sobre isso, então eu acho que nada mais justo do que já deixar uma pulguinha atrás da orelha de vocês para sempre questionar esse assunto. E o tema são as escalas, tá? Não importa se você está desenvolvendo um projeto aí na sua faculdade, se você está trabalhando na sua empresa em determinado assunto, seja em planejamento, seja você administrador, contador, seja você geólogo, ou trabalhando com planejamento e gestão ambiental, não interessa, né? Não interessa se você é professor e tem que passar algum conteúdo para os seus alunos, ou conteúdo de história, de geografia, de física, as escalas sempre vão estar lá. E para você que está estudando também, no vestibular, está se preparando para o vestibular, pensando nessas disciplinas, está ainda fazendo ciências, não interessa. É sempre legal a gente tentar pensar tudo através das escalas e analisar e questionar quais essas escalas que a gente está trabalhando, tá? Isso é fundamental e a gente vai ver isso muito no nosso dia a dia. Hoje em dia a gente discute questão de mudanças climáticas, de aquecimento global e outros temas ambientais. Então a gente está nessa lacuna entre ambiente, entre natureza e sociedade. Então, como essas escalas conversam entre si, como as escalas da natureza e as escalas da sociedade, nossa civilização humana, conversam entre si. Então, é sempre legal a gente ter isso em mente. Primeiro, antes de qualquer coisa, duas escalas fundamentais que vocês vão trabalhar e usar, e já usam todos os dias. Escala temporal, o tempo, né? E a escala espacial, o espaço. Então quando você pega teu GPS, tá perdidão, pega lá o teu Google Maps, abre lá, não sou patrocinado pelo Google, gostaria, mas aí tu tem que achar a localização do lugar que você tem que ir, né? Vai pegar metrô, vai pegar ônibus, etc. Aí tu bota lá a localização e ele faz a rota e te fala, faltam tantos metros, você vai levar tantos minutos, etc e tal. A gente está trabalhando com escalas gráficas e escalas espaciais. Então, uma escala espacial representada graficamente na tela no seu celular. Tu aumenta o zoom com o dedo, aquela escala altera e também a representação gráfica dela altera. Eu não vou me falar de cálculos de escalas aqui, mas é importante a gente notar que as escalas fazem parte de tudo que a gente consome quando o assunto é espaço. Porque tu nunca vai fazer um mapa, eu não tenho nenhum mapa aqui, eu acho, à mão, mas tu nunca vai fazer um mapa que seja exatamente do tamanho do que você quer representar. Então você é um arquiteto, um estudante de arquitetura, tu vai fazer lá a planta baixa da sua casa, tu vai fazer lá o projeto da sua construção, tu não vai fazer ela na escala real, 1 para 1. Tu vai fazer sempre numa escala reduzida, para poder olhar numa folha de papel, né? Para olhar numa folha de A4, A5, quanto mais detalhes tiver, maior tem que ser o seu mapa, maior tem que ser a sua planta. Mas quanto menor a requisição de detalhes, você pode trabalhar com mapas menores. A mesma coisa quando você vai pegar o seu conteúdo, tu vai fazer um projeto para a tua empresa de meio ambiente aí, ou tu vai abordar um tema em sala de aula, você que é professor ou está se capacitando para ser professor. Você tem que trabalhar com a escala adequada. Então você vai lá no site do GeoBank, da CPRM. Se não conhecem, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem. Lá você entra numa plataforma de ArcGIS, de GIS, né? E você tem acesso a vários mapas sobrepostos entre si. Aí, por exemplo, tu quer saber qual que é a geologia da minha região. Aí tu abre lá o mapa geológico, seleciona ele e quando fizer isso vai aparecer um mapa. Só que do lado do mapa tá falando, tem um mapa 1 para 100 mil, 2 pontinhos 100 mil, tem um mapa 1 para 1 milhão, 2 pontinhos 1 milhão. Cada um desses mapas ele tem uma acurácia, ele tem uma capacidade de leitura daquele local. Né? O mapa 1 para 1 milhão ele tem bem menos detalhes do que o mapa 1 para 100 mil. Então tu tem que pensar, para que eu quero esse mapa? É para falar só sobre a geologia da região inteira? Beleza, vai funcionar muito bem em sala de aula, vai ser muito bem usado num projeto que você precisa dar um apanhado geral. Mas se tu vai pegar um mapa de 1 para 1 milhão para analisar qual a geologia da chácara do cara que te contratou, para caracterizar qual que é a geologia, dependendo de como for a geologia, pode até te ajudar, mas em modo geral não vai ser a escala adequada para isso. Você vai ter que ir lá para campo e gerar um novo material você mesmo, um novo mapa você mesmo coletando informações. Então as escalas
são muito importantes. Eu vou deixar o material aqui embaixo, que é um texto que eu escrevi há muitos anos atrás, bem curtinho, que discute e fala rapidamente sobre um exemplo que o pessoal fez no deserto. Eles tentaram fazer uma representação em escala espacial, em escala real, assim, em escala real que eu digo, em escala que mantém as proporções reais, do sistema solar. Então eles pegaram um carro e fizeram lá em dezenas de quilômetros a projeção do sistema solar numa escala real, uma escala realmente projetada e bonitinha. A mesma coisa com tudo, né? Eu pego esse carrinho aqui, ó, Suzuki Jimny, tá? Da Takara Tomy. Se você olhar logo aqui na frente, provavelmente não vai focar, porque a câmera não é feita para isso, mas tem uma escala aqui. Nesse caso aqui está escrito modelo em escala 1:57. Então ele é 1/57 do tamanho do Suzuki Jimny original, tá? Então essas são as escalas e elas fazem parte da sua vida, são fundamentais. A gente vai falar mais sobre isso várias vezes. E a outra escala que é fundamental, principalmente para a gente discutir os temas ambientais que estão em voga, para você pensar aí na sua redação para o Enem, etc. e tal, são as escalas temporais, né? A gente está capacitado a trabalhar com escalas temporais humanas, né? Escalas temporais da nossa história como civilização. Então, muito tempo para a gente, às vezes é 100 anos, 200 anos. Mas quando a gente fala em ciências naturais, quando a gente fala em geociências, em estudar o planeta Terra, alguns milhões de anos às vezes são muito pouca coisa, tá? Então parece um pouco esdrúxulo, parece um pouco absurdo para você que vem de outras áreas, mas é legal a gente ter essa noção de tempo. Essa aqui é a Carta Internacional, Cronoestratigráfica Internacional, vou falar sobre ela em outro vídeo, sobre a história do planeta Terra, e ela nos diz de forma oficial quais são as eras, os éons, os períodos e idades que representam o planeta Terra. Eu não sei se o foco está adequado, mas de toda forma ela se inicia desse lado de cá e ela vai subindo até chegar nos tempos atuais. Nessa pequena linha final aqui superior, a gente está hoje falando aqui contigo no YouTube, tá? Então, dá uma olhada, você pode entrar nesse site, também vou deixar aqui embaixo na descrição, no www.stratigraphy.org, você tem acesso a essa carta atualizada, ela é atualizada várias vezes ao ano e todo ano, tá? Eu vou falar num próximo vídeo sobre o tempo geológico, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas então é importante a gente notar que os processos, sejam eles naturais, sejam eles humanos, eles têm sua própria escala de atuação. Tem coisas que acontecem em um ano, tem coisas que acontecem na escala de meses, tem coisas que acontecem na escala de segundos, né? Mas tem processos naturais que acontecem na escala das centenas de milhares de anos ou até na casa dos milhões, bilhões de anos. Então a gente precisa ter essa noção. Para discutir um pouco sobre isso, também vou deixar um outro texto que eu escrevi há uns anos atrás, que fala sobre 2 ciclos naturais do planeta. Um é o ciclo de Wilson, que é o responsável pela deriva continental, a deriva dos continentes, tá? Então, quando a gente fala de tectônica de placas, você já deve ter ouvido falar disso, mesmo sem ser da área, que as placas tectônicas estão em movimento. A gente está falando de um ciclo que a cerca de 300 milhões de anos faz com que os continentes se separem e se juntem novamente em supercontinentes. Você deve lembrar do Pangeia. Então, a gente está no meio de um ciclo desse nesse momento. E outro ciclo, os ciclos de Milankovitch, que são ciclos astronômicos, que são ciclos que têm a ver com a excentricidade, que tem a nossa órbita em volta do Sol, que tem a ver com a inclinação do eixo da Terra. Todos eles têm influência sobre o clima. E todos esses ciclos dentro do ciclo de Milankovitch estão na escala dos milhares de anos. E também vou deixar um outro vídeo na descrição, que é um ótimo mini documentário da PBS, lá do programa EONS. Acho que tem legenda, dá uma fuçadinha lá. E ele vai falar sobre as últimas mudanças climáticas em escala geológica e vai comparar no final dele as emissões de carbono que ocorreram naquele período com as atuais. E a gente vai ver como as escalas temporais relacionadas com essa quantidade são tão diferentes. Então eu deixo aí, eu não vou discutir com vocês agora os resultados, eu quero que vocês deem uma olhada nesse material, pensem nas escalas, tá? E a gente vai conversando com isso ao longo dos vídeos. É um assunto muito interessante e é muito interessante a gente pensar essas mudanças que a gente está fazendo no planeta, numa escala global, na escala de tempo. Então tem processos geológicos que acontecem em escala de milhões de anos e tem processos humanos acontecendo na escala das centenas, dezenas de anos.
Tá bom? É isso, a gente conversa, segue nesse debate e à medida que for aparecendo assuntos interessantes ou demanda, a gente para e fala um pouco mais com cuidado e profundidade sobre eles. Dá uma olhada nos vídeos e até mais.